Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Esta é a lição número 13 da classe de jovens. Para esta aula, os hinos sugeridos são 34, 48 e o 98. O inferno é uma realidade, as pessoas querendo crer ou não, as pessoas acreditando ou não. O inferno existe. E quem é que vai para lá? Saberemos na aula de hoje. Introdução. Nesta lição trataremos sobre a realidade do sofrimento eterno. Veremos a partir das afirmações bíblicas o destino dos ímpios. O que é uma pessoa ímpia? Nós falamos tantos, dos ímpios, os ímpios, mas o que é uma pessoa ímpia? Ímpia é uma pessoa que não tem piedade. Nesse sentido específico, eu não gosto muito de usar o termo que uma pessoa é ímpia. Geralmente é usado o termo ímpio para uma pessoa que não é cristã. Eu não gosto de usar o termo porque eu acho o termo pesado. Por que eu acho o termo pesado? Porque nem todas as pessoas que estão fora da igreja são necessariamente ímpias. São pessoas incrédulas, mas não ímpias. Por quê? Porque tem pessoas no mundo que são, e graças a Deus são muitas pessoas dessa forma, são pessoas muito amorosas. Então essa pessoa que é muito amorosa não pode ser tratada como ímpia pelo fato dela não ser cristã. Eu prefiro tratar como uma pessoa não cristã, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não tem fé. Então é bem diferente de ímpia. Agora, realmente há pessoas que verdadeiramente não têm piedade de ninguém. São pessoas maldosas, ímpias, fazem questão de fazer o mal. Então, tanto a pessoa ímpia quanto a pessoa incrédula, pessoa que não crê em Cristo, padecerá no inferno a eternidade, se não se converter a Cristo. Então, há, de fato, um sofrimento eterno. E muitas pessoas até tentam mudar essa realidade. A verdade é uma só. Independente das pessoas crerem no inferno ou não, não vai fazer com que ele deixe de existir. Da mesma forma, as pessoas falam muito da volta de Jesus, que Jesus não virá. As pessoas crendo ou não, ele virá. Isso não mudará o rumo bíblico, as questões bíblicas, as profecias bíblicas. Agora, nós que estamos na fé do Senhor, nós que cremos no Senhor, nós certamente herdaremos as mansões celestiais. A morte eterna, castigo infindável. Jesus declarou que os ímpios, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, vão enfrentar o tormento eterno. É muito provável que o lugar onde você mora seja um lugar muito quente, com exceção, claro, em Minas Gerais, por exemplo, que é um lugar fresco, Santa Catarina, por exemplo, Paraná, Rio Grande do Sul. Mas, de modo geral, o Brasil é um país quente, um país tropical. E quando os termômetros começam a bater lá os 40 graus, 42 graus, sensação térmica de 60 graus, é um sofrimento que parece que não acaba nunca, É um sofrimento que as pessoas bebem muita água e tomam muito banho e ligam ar-condicionado e ventiladores, mas o ventilador nunca adianta, porque o ventilador só sobra aquele fogo em cima da gente, Então somente com ar-condicionado. E parece que um sofrimento eterno para a gente já é um tormento, esse calor que faz no Brasil. E se a gente for comparar, 40 graus nada é comparado ao calor do inferno. E o calor do inferno não tem refrigeração, é um calor eterno, nunca vai parar, nunca vai deixar de queimar. E vai queimar muito. E muitas pessoas parecem não ter essa dimensão desse sofrimento. Quando, por exemplo, nós queimamos alguma parte do nosso corpo, por mais que seja uma queimadura superficial, já é um grande tormento, mas a gente corre em algum lugar, num posto de saúde, já para acabar com aquele sofrimento. Então, aqui na Terra nós temos um escape. Por quê? Porque nós temos vida. Aqui não é um inferno, aqui é o planeta Terra. Apesar que muitas pessoas dizem que aqui o inferno é aqui. Não, o inferno não é aqui. Então, há de se conscientizar de que sim, o inferno existe, o inferno é real e o tormento é eterno. E quando nós falamos de eterno, parece que a gente não tem muita noção do que é o eterno, que nós falamos muito que não tem fim. Mas como assim não tem fim? Aí é só a gente começar a imaginar. Imagine um ano, um século,
1000 anos, quando fala de 1000 anos, já é uma vida, né? Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos, né? Nem ele chegou a 1000 anos, e já é muita coisa. Agora imagina a eternidade inteira, mas ainda continua. O que é uma eternidade inteira? Aí você começa a pensar num número extremamente alto. Por exemplo, 1 trilhão de milênios. O fogo ainda estará queimando. Não vai terminar nunca. Nunca vai se findar este tormento eterno, esse castigo eterno. E quem é que vai para lá? As pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, que não aceitaram a Cristo como Salvador, ignoraram o amor do Senhor, ignoraram o perdão de Deus, ignoraram todo o sacrifício de Jesus na cruz. Então, como eles rejeitaram ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus também naquele grande dia irá o rejeitar. O destino dos ímpios. Já os ímpios que não se arrependeram de seus pecados e não aceitaram o plano divino da salvação ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É interessante que, se nós olharmos, o inferno não foi feito para o ser humano, mas o ser humano insiste em ir para lá. Há uma questão que eu acho muito curiosa, as pessoas comentam, hoje em dia já é muito difícil de se ouvir, mas certa vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte: para o céu vai quem quer, para o inferno vai quem não quer. Porque na verdade todo mundo quer ir para o céu, mas para ir para o céu precisa aceitar a Cristo. Mas para ir para o inferno é só não fazer nada, mas ninguém quer ir para lá, mas as pessoas irão. E o dado é muito alarmante, é muito alto o número. Para se ter uma ideia, um número aproximado, de cada 100 pessoas que você vê no mundo, aí perto da sua casa, de cada 100, 97 vão para a eternidade sem Cristo. O número é muito alto. Mas o Senhor, Ele quer que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, só que as pessoas insistem em rejeitar o perdão de Deus, rejeitar a graça, rejeitar o amor do Senhor. Entretanto, há também uma outra verdade. Qual é essa verdade? De que a igreja não está fazendo o ID de Jesus, a igreja não está evangelizando. Então isso também é uma outra questão. E o inferno, a questão prática, nós temos uma vida aqui, e aqui as nossas escolhas. E o que é o futuro? O futuro é tudo aquilo que alguém faz ou deixa de fazer no presente. Então, quando uma pessoa se decide hoje por Jesus, ele está, na verdade, escolhendo a sua eternidade com Cristo. Então, ele já está tomando uma decisão muito acertada de estar do lado do Senhor. Portanto, o que vai indicar a pessoa ir para o inferno ou ir para o céu é a escolha que ela faz aqui hoje, no presente. É o que ela faz hoje, onde ela se decide por Cristo e caminha junto com o Senhor. Porque também não adianta aceitar a Cristo e não seguir os seus mandamentos. Também tem esse ponto também, né? Nós devemos negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Jesus. Então, a questão de céu e inferno é uma questão de escolha. A Bíblia diz: olha que eu vos dou 2 caminhos, né? A morte e a vida. Para onde que você vai? Lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Deus é justo. Deus ama o pecador, mas Ele é justo e dará a cada um a recompensa certa. Deus é justo? Sim, Ele é justo. Ele ama o pecador? Sim, Ele ama o pecador. Mas, se esse pecador não aceitar Cristo como Salvador, se ele continuar na prática, o Senhor aplicará a esse pecador a justiça. E isso é muito importante que se diga, porque muitas pessoas acreditam que a pessoa, por alguma razão, que Deus é amor, então Deus não vai aplicar a justiça. Sim, o Senhor sempre vai aplicar a justiça. Por quê? Porque a justiça está intrínseca na natureza de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Então, de maneira nenhuma, Deus vai pactuar com aquilo que está errado, com a injustiça. E nós devemos ter isso muito no nosso coração, porque muitas vezes também, até no sentido, por exemplo, de trabalho,
por exemplo, o jovem está querendo ingressar numa carreira específica e pensa que por ser cristão, ser fiel ao Senhor, ele pensa que vai conseguir aquela vaga de emprego. Ora, se ele não estudou, se ele não se preparou e outra pessoa que não é cristã se preparou para a vaga, quem vai entrar naquela vaga é aquela pessoa que se preparou, ainda que ela não seja cristã. Por quê? Porque Deus vai aplicar a justiça. Então Deus está sendo justo quando um cristão não consegue uma vaga. Deus está sendo justo. Por quê? Porque outra pessoa que não é cristã, mas se preparou mais do que ele. Então é justo que aquela pessoa, é justo que aquela pessoa que estudou mais consiga a vaga. Então nós devemos ter também isso no nosso coração. Eu preciso fazer por onde, porque Deus é justo e Deus vai aplicar a justiça. E isso em todas as esferas, inclusive na esfera da eternidade. Aquela pessoa que aceitou a Cristo como Salvador e andou segundo a vontade de Deus, vai receber a sua recompensa. Qual é a sua recompensa? Morar nas mansões celestiais. Mas se uma pessoa, ainda que tenha aceitado a Cristo, mas não andou nos seus estatutos, não fez o que era a vontade do Senhor, ou não aceitou a Cristo como Salvador, é uma pessoa incrédula, não aceitou a Cristo como Salvador, o Senhor também irá aplicar a justiça para essa pessoa. E qual será a justiça nesse caso? A perdição eterna. O juízo divino para os ímpios. O Deus que nos livra da corrupção. A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Eu costumo dizer que entre céu e inferno existe uma única diferença. E o que é essa diferença? É que no céu tem a presença de Deus e no inferno não existe a presença de Deus. Isso é a diferença. E a morte eterna, que é o inferno, ela separa completamente a pessoa de Deus, aquela alma do Senhor. Ela está completamente separada. Ela está completamente ao extremo, o oposto da onde o Senhor está. Da presença de Deus. Está completamente separado. Então, Deus que nos livra dessa corrupção. Por quê? Porque nós estamos salvos na pessoa de Jesus, então nós estamos na presença de Deus e a nossa eternidade será com o Senhor. Nós não iremos nos corromper a ponto de irmos para a perdição eterna. Por quê? Porque é o Senhor, é Deus quem nos livra da corrupção. É Deus que está do nosso lado, que está com a sua igreja, e nós como salvos na pessoa de Jesus, que nós cremos no Senhor, cremos na sua ressurreição, cremos em todo o seu poder, cremos em tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. O sofrimento dos ímpios. Algumas pessoas afirmam que a perdição eterna não é consistente com o fato de que Deus é amor. Eles, porém, desprezam o fato de que Ele é amor, mas também é justo. A Bíblia diz lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus não tem o culpado por inocente. Então, sim, Deus é amor. Sim, Deus é amor e Ele sempre nos dá uma oportunidade. Ele vai dando uma oportunidade. Mas o próprio livro de Naum nos dá uma ideia de que a paciência de Deus também tem limites. Uma vez que a pessoa está tantas e tantas vezes rejeitando ao Senhor, afrontando a Deus, haverá uma hora que, ao invés de Deus aplicar nessa pessoa o seu amor, aplicará o juízo. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta, lá aos Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, uma hora aquela pessoa vai morrer. Então, quando essa pessoa morrer, será aplicado o juízo eterno. Então, quando uma pessoa está afrontando a Deus, profanando o Senhor, rejeitando o seu amor, não tem compatibilidade essa pessoa ir para o céu. Por que não? Porque se uma pessoa que está fazendo tudo de errado, não aceitou a Cristo como Salvador e entra nas mansões celestiais, isso significa dizer que o céu não é santo. Isso significa dizer que o céu é como um outro lugar qualquer, que não há nenhuma santidade ali. Ou seja, Deus, então, nesse caso, não é santo. Então, quando uma pessoa
faz aquilo que é errado e não aceita Cristo como Salvador, ele não tem como entrar nas mansões celestiais, porque no céu não entra pecado. Não tem uma outra natureza, não tem como entrar pela janela, né? As pessoas só entram no céu pelas portas, e para entrar pela porta, precisa ter o Senhor, né, de fato, como pastor e Senhor. Nós devemos ser verdadeiramente ovelhas do Senhor. Então, uma pessoa que não aceita Cristo como Salvador, então, verdadeiramente, ela terá o juízo de Deus. Então, é muito importante que nós venhamos compreender que sim, Deus é amor, mas ele também, como minha mãe dizia quando eu era garoto, Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. E eu vou te dar um exemplo bem prático, que inclusive é bíblico, que é acerca do dilúvio. Se Deus é amor, por que Deus destruiu o mundo inteiro? Né? Somente 8 pessoas se salvaram. Por que Deus acabou com toda a raça humana, com exceção de 8 pessoas? Por quê? Porque Deus não tem o culpado por inocente. Deus é justo. Deus não tem que aplicar aqui a questão do amor, né? Se as pessoas forem falar sobre do amor, se Deus fosse amor, e de fato Deus é amor, mas ele tem limite, a sua paciência tem limite, o que aconteceria? Nunca teria acontecido o dilúvio. Outra questão interessante, Sodoma e Gomorra foram destruídos por quê? A paciência de Deus se esgotou e foram destruídos. Por quê? Deus lançou fogo do céu e destruiu lá. E aí? Mas Deus não é amor? Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é amor, mas ele também é justiça. Então haverá uma hora que o amor vai dar lugar ao juízo. E é aí que é o grande problema. Mas as pessoas dizem apenas que Deus é amor, que Deus é incapaz, Deus não vai fazer isso. Faz sim. A punição divina. Do ponto de vista da Bíblia, a morte eterna é algo que deve ser vista como temor e horror. Em relação à morte eterna, é importante lembrar de que o lago de fogo, como destino dos perdidos, é um lugar e não um estado. As pessoas acham que o céu ou o inferno é só um estado da consciência. As pessoas é que pensam que estão lá. Não é não. É um lugar físico. É um lugar que realmente existe. E as pessoas não têm temor sobre a questão do inferno. E o que deveria. Por exemplo, em São Paulo, no Parque de São Paulo, tem um homem lá que é conhecido como Toninho do Diabo. Ele é satanista, ele só se veste de vermelho e preto e ele se declara seguidor de Satanás. Ele é bem coerente naquilo que ele fala, né? Porque ele fala verdadeiramente que ele diz que eu sou servo do diabo, o diabo é meu senhor, e ele fala com todas as letras. Aí você observa que um homem desse ele não tem noção do que ele está dizendo, ele não tem ideia do sofrimento que espera ele se ele não aceitar Cristo como Salvador. Eu até creio que o Senhor vai salvar este homem, eu até acredito, porque para Deus nada é impossível. Então, inclusive, até um tempo atrás houve uma marcha para Satanás lá em São Paulo mesmo. Existe a Marcha para Jesus, que é feita pela Igreja Renascer em Cristo, e teve, né, eles criaram essa Marcha para Satanás, que foi inclusive, parece que foi idealizada por esse Toninho do Diabo, para você ver o quanto que ele é adepto de Satanás. Inclusive existe até uma banda americana, me parece que é americana, chamada Kiss, que ela quer dizer cavalos a serviço de Satanás. É por isso que quando eles vão estar no palco, eles usam um tipo de tamanco, e o tamanco é um formato de pata de cavalo, porque ali eles dizem que eles são cavalos de Satanás. Então veja que situação. São pessoas que não têm dimensão, eu inclusive nem sei se o Kiss ainda está em atividade, não sei, mas para você ter uma ideia, o quanto que as pessoas não têm noção do horror, não têm temor do inferno, não têm noção do que estão fazendo, não têm noção do que estão falando, não têm noção do que querem para si. Eles acham que talvez lá no inferno vai ter uma divisão e eles vão ter um lugar lá que eles vão dominar no inferno ou coisa do tipo, eu não sei, que eles não têm dimensão do problema, da situação que é o inferno. Eles acreditam, seja lá, que talvez o diabo vai dar um pedaço do inferno para eles dominarem, ou que o inferno não é tão ruim assim. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas não, mas a verdade é, as pessoas não têm ideia do terror, do temor,
da situação tenebrosa que é o inferno. E, infelizmente, temos visto pessoas assim, às vezes no nosso meio. Então nós devemos levar a palavra do Senhor a essas pessoas para que eles tenham noção, dimensão do que realmente o perigo da ideia do inferno. Inclusive religiões, por exemplo, que afrontam a Deus diretamente, outras que fazem todo tipo de situações, né? Falar de religião é até um pouco delicado, porque são tantas religiões que elas às vezes até se confundem. Mas há algumas religiões específicas, por exemplo, o satanismo mesmo é uma delas, que elas afrontam diretamente a Deus, afrontam a Deus. E eles não têm dimensão verdadeiramente do que é a questão do inferno. Conclusão, Jesus disse, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando o jovem da casa do Senhor crê na verdade de Cristo, que Cristo é a verdade, que ele está crendo que Deus enviou Jesus na cruz do Calvário por nós, quando a pessoa o jovem tem verdadeiramente essa confiança no Senhor, ele passou o quê? Da morte para a vida. Ou seja, agora ele tem uma vida eterna. Outrora ele estava perdido, mas creu na mensagem do Evangelho, creu em Cristo, creu no seu amor, na sua graça, e agora ele está com a vida eterna. Hora da revisão. Número 1. Jesus declarou que os ímpios que não se arrependeram de seus pecados vão enfrentar o tormento eterno. Número 2. O destino dos incrédulos é somente a condenação eterna no inferno. Lição número 3. Os crentes fiéis ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Número 4. A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Ou seja, a pessoa vai ficar a eternidade inteira sem Deus, longe da presença. É muito longe da presença. Número 5. É uma penalidade divina e nos escritos de Paulo é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, que nós venhamos verdadeiramente ter fé para crer na realidade do sofrimento eterno, porque de fato ele existe, né? Ou existirá, né? É mais correto falar existirá, porque vai falando sobre a eternidade ainda virá. Para aquela pessoa que morre hoje, ela não vai direto para o inferno, ela vai para um lugar de tormento, é como se fosse uma recepção do inferno. Ela não está ainda no inferno, mas ali ela já sabe que é para lá que ela vai. Da mesma forma, quando é salva na pessoa de Cristo, quando ela morre, ela não vai direto para o céu. Ela vai para o seio de Abraão, que também é como se fosse uma recepção do céu. Ele não está no céu, aquela pessoa não está no céu, mas sabe que é para o céu que ela vai. Porque ali nós teremos consciência de onde que nós estamos, né? Onde nós estivermos, nós teremos consciência. Pode parecer estranho, né? Tem algumas coisas assim, bastante complexas nesse sentido, mas só para a gente ter uma noção, uma ideia, né, que verdadeiramente nós venhamos ter no nosso coração as palavras do Senhor, que nós herdaremos as mansões celestiais, que nos está preparado desde a fundação do mundo, que nós venhamos crer que de fato o sofrimento eterno existe, mas que nós iremos levar a palavra às pessoas para que elas não vão para lá, mas que venham conosco para as mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, boa aula.